E se o pior momento da sua vida fosse, na verdade, a chave para o seu maior sucesso? Parece meio louco, né? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar na história dos R$ 3 e entender como a nossa própria experiência pode se tornar o nosso melhor produto. Pensa nessa frase. Eu paguei todos os funcionários e eu tinha R$ 3. Dá para sentir o peso disso? Tenta imaginar a cena. Você tem um negócio, tem responsabilidades, paga todo mundo e no final do dia o que sobra no seu bolso são R$ 3. É a imagem do fundo do poço, né? O desespero puro. E aí vem a grande pergunta, né? Como é que alguém sai de uma situação dessas, tão crítica, e constrói um negócio de sucesso, um negócio milionário? A resposta, olha, não é o que a maioria das pessoas pensa. O segredo todo está numa virada de chave, numa mudança de perspectiva. Para a gente entender essa virada, vamos ter que voltar um pouquinho no tempo, lá para o começo de tudo. Um ponto de partida cheio de medos, de dúvidas, que talvez soe bem familiar para muita gente. Sabe aqueles bloqueios clássicos de quem está começando? É quase um roteiro. A gente não sabe o que vender, não sabe com quem está falando. Aí vem aquele medo de se expor, de botar a cara a tapa. E claro, a famosa síndrome do impostor. Aquela sensação de ser uma fraude. Para completar, aquela preocupação. Meu Deus, o que a minha família vai pensar? O que meus amigos vão dizer? Isso tudo simplesmente paralisa. E então, depois de tudo isso, chega o ponto de virada. Aquele dia do basta. É o momento em que a dor fica tão grande, mas tão grande, que ela vira combustível. Parece que, às vezes, a gente precisa ser empurrado para o limite para a mudança acontecer de verdade. O grande medo era esse, se mostrar. Porque, vamos combinar, postar uma foto de viagem, de um prato bonito no restaurante, isso é fácil. Agora, ensinar alguma coisa, se colocar como uma autoridade no assunto, aí bate aquele medo paralisante de ser julgado. E então, aquele medo, que era uma coisa mais abstrata, virou uma dor muito concreta e impossível de ignorar. Uma realidade financeira brutal, só R$ 3 no bolso. Foi esse o momento que tornou a situação absolutamente insustentável. E é com essa dor que vem a decisão. Não é uma decisão pensada, racionalizada, é uma coisa visceral, que vem de dentro sem filtro nenhum. O dia do chega dessa merda foi o começo de tudo. Foi o momento em que a tolerância com aquela situação simplesmente acabou. Essa decisão, então, deu o pontapé inicial para uma jornada intensa, uma jornada de muito aprendizado e de uma transformação gigantesca. Vamos ver como isso aconteceu na prática. Aquela decisão virou ação imediata. Foi um período de muito perrengue, de vender de tudo, perfume, lingerie, o que aparecesse pela frente, para levantar dinheiro. E não era só para pagar as contas, não, era para investir em si mesma. Foi a fase de comprar todos os cursos possíveis, todas as mentorias, para preencher aquela lacuna de conhecimento que estava impedindo o crescimento. E foi ali, no meio dessa jornada de aprendizado intenso, que veio a maior de todas as descobertas. A percepção de que o ativo mais valioso, o produto mais autêntico que se poderia ter, já existia. Era a própria história. E quem é o cliente ideal para comprar esse produto? É simples. É uma versão nossa do passado. Aquela pessoa que está enfrentando hoje, agora, exatamente os mesmos problemas que a gente já superou, que tem os mesmos desejos, os mesmos sonhos que a gente tinha. Essa conexão, nossa, ela é poderosíssima. A transformação é muito direta. Aquele medo antigo de aparecer na câmera vira um curso sobre presença em vídeo. As dificuldades financeiras do passado se transformam em estratégias de vendas que podem ser ensinadas. Cada dor vira semente de uma solução que pode ser oferecida hoje. Essa mentalidade aqui é a grande virada de chave. Em vez de só sofrer com o desafio, a pergunta muda para como eu posso transformar isso em aprendizado e, daqui a pouco, em um produto. Os problemas deixam de ser só problemas e viram matéria-prima. Ok, vamos trazer isso para a prática. Como a gente faz para encontrar esse produto que está aí escondido nas nossas próprias experiências de vida? O caminho começa com algumas perguntas bem simples. Pensa aí. Volta 1, 2, 5 anos no tempo. Que desafios pareciam intransponíveis naquela época e que hoje, com o conhecimento que se tem, já não são mais? Quais eram aqueles problemas que realmente tiravam o sono? E além dos problemas, o que se desejava com muita força? Sabe, era ter reconhecimento, liberdade financeira, poder ajudar a família, tenta se conectar de novo com aquelas aspirações, com aquelas vontades. E por último, olhando para a vida hoje, quais daqueles sonhos de antes se tornaram realidade? Que conquistas foram alcançadas graças ao conhecimento que foi adquirido nesse caminho? A resposta para essas perguntas, esse é o produto.
A jornada que cada um de nós fez até aqui é o mapa exato que outra pessoa, que nada mais é do que uma versão nossa do passado, está procurando desesperadamente nesse exato momento. E como é que se vende isso? O modelo é simples e genial. Pensa na anatomia do corpo humano. O bolso fica bem mais perto do coração do que da cabeça, certo? Por isso, a conexão emocional que vem através da história precisa vir sempre em primeiro lugar. E aqui está a grande lição. No fim das contas, não são as características técnicas que vendem. É a história. É a história que gera a conexão emocional e é essa emoção que inspira a pessoa a agir. O nosso passado não é algo para ser escondido, é o nosso superpoder.